O livro de Jubileus é um texto apócrifo judaico, também conhecido como Pequeno Gênesis. Ele reconta histórias do Gênesis e do Êxodo, com acréscimos de detalhes e um foco especial nos jubileus, períodos de 49 anos. 7 ciclos de 7 anos, mencionados na Bíblia. Capítulo 1, a revelação no Monte Sinai. 1. Introdução à lei e à história. O texto começa situando Moisés no Monte Sinai, onde ele recebe instruções diretamente de Deus. O Senhor lhe ordena que escreva toda a história do mundo desde o início da criação até o momento presente. 2. O livro das divisões do tempo. Deus revela que a história do mundo é organizada em jubileus, ciclos de 49 anos, e que cada evento importante está associado a um desses ciclos. 3. Advertência sobre a rebelião. Deus profetiza que o povo de Israel se desviará após entrarem na terra prometida. Eles abandonarão os mandamentos, adorarão ídolos e praticarão a injustiça, trazendo juízo sobre si mesmos. 4. Promessa de redenção. Apesar da rebelião, Deus promete que, no futuro, trará o povo de volta a si. Ele enviará um tempo de arrependimento e restauração, e o povo será purificado de seus pecados. 5. Instruções para a transmissão da lei. Deus ordena que Moisés ensine as leis, os mandamentos e as ordenanças ao povo para que eles sigam o caminho da justiça. 6. Anjos e o registro celestial. O texto menciona que anjos são responsáveis por registrar as ações dos homens no céu, destacando a importância da obediência às leis divinas. 7. O chamado à aliança. O capítulo termina reafirmando o compromisso de Deus com Israel, enfatizando que a obediência trará bênçãos, enquanto a desobediência resultará em maldição. Esse capítulo estabelece o tom para o resto do livro, que detalha a cronologia da história sagrada e enfatiza a importância da lei e do arrependimento. Capítulo 1, Introdução e Revelação no Monte Sinai. 1. E aconteceu no primeiro ano do êxodo dos filhos de Israel do Egito, no terceiro mês, no 16º dia do mês, que Deus falou a Moisés, dizendo: 2. Sobe até mim no monte, e ficarei ali contigo. Vou dar-te 2 tábuas de pedra, a lei e o mandamento, que eu escrevi para que os ensines. 3. E Moisés subiu ao monte de Deus, e a glória do Senhor habitava sobre o monte Sinai, e uma nuvem o cobriu por 6 dias. 4. E ele chamou Moisés no 7º dia do meio da nuvem, e a aparência da glória do Senhor era como fogo ardente no topo do monte. 5. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites, e Deus ensinou-lhe tudo o que aconteceu nos primeiros e últimos tempos. 6. Ele declarou-lhe a divisão de todos os dias da lei e do testemunho. 7. E disse: Inclina teu coração a cada palavra que eu te falar neste monte, escreve-as em um livro, para que as gerações vejam como eu não os abandonei por toda a maldade que praticaram em transgredirem a aliança que estabeleci entre mim e ti neste dia sobre o monte Sinai. 8. Assim será que, quando eles caírem em muitas transgressões, eu os abandonarei e esconderei minha face deles, e serão entregues às mãos das nações para o cativeiro, para serem consumidos pela espada e devorados. 9. E o templo deles será abandonado, e eles serão levados para entre as nações, e cairão em escravidão por muito tempo e em castigo. 10. E agora, escreve esta canção para eles, e ensine-os, para que conheçam esta aliança que eu fiz com eles, para que não se esqueçam dela nos dias de suas transgressões e em todas as punições. 11. Então voltarão a mim com todo o coração e com toda a alma, e eu os purificarei de todo pecado e transgressão. 12. E eu habitarei com eles em retidão, e lançarei fora as nações diante deles, e repartirei a terra prometida entre eles como herança. 13. E o Senhor continuou a falar a Moisés, dizendo: 14. Estes são os termos do pacto que ordenei que tu declarasses aos filhos de Israel neste dia. Segue o capítulo 2 do livro de Jubileus, que apresenta a narrativa da criação, semelhante à encontrada em Gênesis, mas com alguns detalhes adicionais e um foco específico no estabelecimento do sábado como um dia sagrado. Capítulo 2, a criação do mundo. 1. E o anjo da presença falou a Moisés, segundo a palavra do Senhor, dizendo: 2. Escreve toda a história da criação, como o Senhor Deus terminou todas as suas obras em 6 dias e tudo o que ele criou, e guardou o sábado no 7º dia, e o santificou para toda a eternidade. 3. Pois ele criou todas as coisas que são do céu e da terra, e dos mares, e em tudo o que neles existe. 4.
No primeiro dia, ele criou os céus, que estão acima, e a terra, e as águas, e todos os espíritos que servem diante dele, os anjos da presença, os anjos da santificação, os anjos dos espíritos do fogo, os anjos dos espíritos dos ventos, os anjos dos espíritos das nuvens e das trevas, e de neve, granizo e geada, os anjos dos trovões e relâmpagos, os anjos dos espíritos do frio e do calor, e das estações, e de todas as criações de sua obra. 5. E ele criou o abismo e as trevas, noite e luz, manhã e dia, que ele preparou no conhecimento de seu coração. 6. No segundo dia, ele criou o firmamento no meio das águas, e as águas foram divididas naquele dia. Metade delas subiu acima do firmamento e metade delas desceu abaixo do firmamento, no meio da superfície de toda a terra. E este foi o único trabalho que ele criou no segundo dia. 7. No terceiro dia, ele ordenou as águas que se juntassem em uma porção da terra seca, e a terra apareceu. 8. E ele fez desaparecer a água abaixo da face da terra em seu lugar, e a terra seca apareceu. 9. E naquele dia ele criou para ela todos os mares de acordo com seus respectivos lugares, e todos os rios e o agrupamento das águas nas montanhas e em toda a terra, e todos os lagos, e toda a vegetação que brota, e todas as sementes que são semeadas, e todas as árvores frutíferas, e as árvores da floresta, e o jardim do Éden no Éden em sua delícia. 10. Estas 4 grandes obras Deus criou no terceiro dia. 11. No quarto dia, ele fez o sol, a lua e as estrelas, e os colocou no firmamento do céu, para iluminar toda a terra e governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. 12. E Deus ordenou que fossem sinais para as festas, e para os dias e para os anos, e para os sábados, e para os jubileus, e para todas as estações do ano. 13. No quinto dia, ele criou os grandes monstros marinhos nas profundezas do mar, pois estes foram os primeiros na carne a serem criados por suas mãos, e todos os que se movem nas águas, e todos os que voam. 14. E o sol se levantou sobre eles para abençoá-los, e tudo o que havia na terra seca e nas águas foi abençoado. 15. No sexto dia, ele criou todos os animais da terra, e todos os rebanhos, e tudo o que se move sobre a terra. 16. E depois disso, ele criou o homem, varão e fêmea, e lhes deu domínio sobre tudo o que está sobre a terra, e nos mares, e sobre tudo o que voa, e sobre todos os animais selvagens. 17. E ele lhes deu a capacidade de se multiplicar e encher a terra. 18. No sétimo dia, ele descansou de todas as suas obras, e ele abençoou o sétimo dia e o santificou para toda a eternidade, e ordenou a observância do sábado para todas as suas criaturas. 19. E ele disse a Israel que guardasse o sábado como sinal eterno entre ele e os filhos de Israel, pois ele o santificou para si mesmo. 20. E os céus e a terra e todas as suas criaturas foram completados no sexto dia. 21. E ele deu o sábado como um dia de descanso e bênção, um dia santo, para que Israel guardasse por todas as gerações. Esses são os 2 primeiros capítulos do livro de Jubileus. Logo mais postarei outros 2 capítulos. Aguardem! Visite o canal A Verdade que Liberta, e aprenda mais sobre a verdade de Cristo. Não se esqueça de deixar seu like. Ative o sininho. E se inscreva, para mais conteúdo.